Essas chamas que você vê não são da linha de frente ucraniana. Isto é a Chechênia, a fortaleza de ferro de Vladimir Putin no Cáucaso. E aquele prédio em chamas não é um armazém comum. É a sede do Serviço Federal de Segurança da Rússia, ou FSB. Às 4h30 da manhã do dia 2 de dezembro, drones iniciaram um grande incêndio na base do FSB no distrito de Ashkoy-Martan, na Chechênia, mergulhando em pontos estratégicos do edifício. As imagens mostram claramente o telhado desabando e a estrutura do edifício envolta em chamas. Este edifício era o centro de inteligência onde Kadyrov monitorava seus oponentes e dirigia operações. Agora não passa de uma ruína carbonizada. Todos os voos para Vladikavkaz, Grozny e Magyars foram suspensos e os aeroportos foram fechados. A destruição não se limitou ao FSB. Apenas alguns dias antes, o quartel do regimento Akhmat, conhecido como o Exército Pessoal de Kadyrov e diretamente afiliado à Guarda Nacional Russa em Gudermes, também foi alvo. A tática usada aqui foi criar um efeito de choque semelhante a um duplo toque. O ataque simultâneo, tanto às forças de inteligência quanto às forças especiais, paralisou os mecanismos de defesa de Kadyrov. No entanto, as chamas que você vê nestes vídeos não são apenas um edifício em chamas. Essas chamas representam o colapso da estratégia de defesa de Moscou, porque este ataque trouxe consigo uma terrível verdade, uma confissão que mudou as regras da guerra como as conhecemos e fez os generais de Putin suarem frio. Esses VANTs não vieram da Ucrânia ou do Ocidente, então como isso é possível no território de uma potência nuclear protegida por S-400? A resposta está na confissão do general russo. A declaração do tenente-general da Força Aérea Russa, Sergei Lipovoi, ao News.ru, revela a anatomia técnica deste desastre. Por favor, preste atenção a esta confissão. Essas palavras, vindas da boca de um general, são uma admissão de derrota. O problema é que nossos sistemas de defesa aérea estão geralmente direcionados para o Ocidente, mas, neste caso, os veículos aéreos não tripulados vieram do Oriente, e este é o elemento surpresa no qual as forças armadas ucranianas confiaram. Então, o que isso significa? Toda a rede de radares da Rússia, todo o seu escudo de mísseis está focado na fronteira ucraniana e nos países da OTAN. A doutrina russa baseava-se na suposição de que a ameaça viria apenas da linha de frente. Esta foi uma arrogância fatal. A inteligência ucraniana, ou elementos que colaboram com eles, identificaram este ponto cego. Lipovoi especificou ainda a rota dos drones, implicando que esses veículos vieram via Cazaquistão ou Mar Cáspio. Tanto a Chechênia quanto o Daguestão estão próximos ao Cazaquistão. Os drones poderiam ter sido lançados de veículos que os transportavam. Esta análise técnica nos mostra que os drones usados eram provavelmente sistemas UAV ou voar de longo alcance e autônomos. Esses veículos evitaram a detecção pelos radares russos voando abaixo do horizonte do radar, nas sombras de vales e montanhas, usando uma técnica chamada mascaramento de terreno. Ou pior, vieram de uma rota onde a Rússia não tinha cobertura de radar, deslizando a partir de uma geografia que consideravam amigável. Quando examinamos a situação atual da Rússia de uma perspectiva estratégica, a imagem que vemos é de uma posição de checkmate estratégico. Já sabemos que a Rússia está lutando para proteger seus milhares de quilômetros de fronteira com a Ucrânia. Agora, eles devem adicionar a essa equação a enorme fronteira de 7.644 quilômetros com o Cazaquistão e as margens do Mar Cáspio. Isso é fisicamente impossível. Moscou não tem sistemas de radar ou baterias de defesa aérea suficientes para cobrir uma área tão vasta. Deslocar sistemas para proteger o palácio de Kadyrov ou o prédio do FSB significa deixar ativos críticos na frente de Donbas, na ponte da Crimeia ou ao redor de Moscou desprotegidos. É um problema de cobertura. Se você cobre a cabeça, os pés ficam expostos. A Ucrânia começou a congelar os pés da Rússia. Não é coincidência que os generais russos apontem insistentemente para o Cazaquistão. Esta situação pode desencadear uma profunda crise diplomática entre a Rússia e seus aliados na Ásia Central. Isso levanta as seguintes questões. O Cazaquistão fechou os olhos para esses VANTs, ou a Organização do Tratado de Segurança Coletiva, OTSC, que a Rússia afirma proteger seu espaço aéreo, é na verdade um tigre de papel? Moscou pode estar perdendo o controle sobre a Ásia Central, que vê como seu quintal. Se a administração de Astana não puder ou não quiser impedir que esses VANTs passem, isso é um pesadelo geopolítico para Putin. A Rússia agora sucumbirá à paranoia de que está cercada por elementos inimigos ou não confiáveis, não apenas em suas fronteiras ocidentais, mas em todas as suas fronteiras.
Mais importante ainda, esta frente fantasma ameaça uma das linhas vitais da Rússia. O Mar Cáspio é a principal artéria que a Rússia utiliza para o envio de armas, drones e munições do Irã. Os ataques à base da frota do Cáspio em Caspisk sinalizam o início deste bloqueio estratégico. Se a Ucrânia tiver o alcance e o acesso para ameaçar esta rota, a cadeia logística da Rússia pode ser quebrada no meio do Mar Cáspio. Navios vindos do Irã já não estão seguros, portos estão em chamas, armazéns estão explodindo. Este é o ponto máximo alcançado pela guerra assimétrica. A Ucrânia está contornando sistemas de defesa russos de bilhões de dólares com drones relativamente baratos e rotas inteligentemente planejadas. A onda de choque criada por este ataque se estende muito além dos destroços físicos de um edifício em chamas, alcançando as frágeis falhas étnicas e políticas da Federação Russa. A fumaça que sobe em Grozny simboliza não apenas uma falha de segurança, mas também o colapso psicológico da autoridade de Moscou no Cáucaso. Toda a existência política de Ramzan Kadyrov é construída sobre o medo e o poder absoluto. Nenhuma folha poderia se mover na Chechênia sem o seu conhecimento. No entanto, os eventos do mês passado destruíram essa ilusão de controle. Este não é o primeiro ataque à casa de Kadyrov, é o elo mais destrutivo de uma série. Como pode um líder que não consegue proteger seu próprio edifício de inteligência proteger seu povo? Se Kadyrov pode ser alvo no coração de Grozny, na área considerada a mais segura, então nenhum colaborador russo no Cáucaso está seguro. Esta situação dá à oposição clandestina dentro da Chechênia, como os batalhões Sheikh Mansur e Dudaev, que lutam nas fileiras ucranianas, uma tremenda vantagem moral e material de propaganda. Kadyrov já não é o caçador, ele é o caçado. A declaração do general Lipovoi de que os drones podem ter vindo da direção do Daguestão ou do Cazaquistão mostra o abismo de dúvida em que o Kremlin caiu. Esta declaração semeia discórdia entre as regiões federais da Rússia. Em ataques anteriores, Kadyrov culpou autoridades nas repúblicas vizinhas do Daguestão e da Ingushétia, levando a ameaças de vingança de sangue. Agora, o general russo está oficialmente declarando essas regiões suspeitas. Considere isto: Moscou suspeita que os ataques foram organizados a partir de seu próprio território via Daguestão. Isso cria o risco de um potencial conflito interno no flanco sul da Rússia, no momento em que o exército já está atolado na Ucrânia. Um ambiente caótico, onde os apoiadores de Kadyrov veem os daguestaneses com desconfiança, os ingutes veem os chechenos com desconfiança, e todos acusam uns aos outros de serem traidores ou agentes ucranianos. Isso significa que a inteligência ucraniana, nomeadamente o GUR, está minando a integridade interna da Rússia sem perder um único soldado no terreno. Agora surge outra equação aqui. Vemos que a Rússia está lutando tanto para proteger sua vasta geografia de ataques, quanto para manter sua economia de guerra. Esta situação desencadeia uma linha de falha mortal entre Kadyrov e o Kremlin. Putin conseguiu até agora manter as repúblicas autônomas sob controle com o poder econômico e a autoridade da Federação Russa. Mas na economia de guerra do Kremlin, cada rublo agora conta em dobro. À medida que os gastos com defesa e segurança aumentam, a disputa sobre as linhas flexíveis do orçamento central se intensifica. Esta situação cria um grande dilema, especialmente em regiões devastadas pela guerra como a Chechênia. A autoridade de Kadyrov na região não provinha de lealdade e devoção absolutas, mas do poder do próprio dinheiro. Agora, o poder econômico da Rússia está mais fraco do que nunca. Por um lado, há ataques ucranianos às artérias econômicas da Rússia, refinarias e oleodutos. Por outro, há sanções ocidentais e pesadas perdas nas linhas de frente. Este fardo está sendo colocado diretamente sobre as economias das regiões autônomas ou diretamente sobre a força de trabalho. Na Chechênia de Kadyrov, em particular, a estabilidade política tem sido sustentada por anos por um ritmo orçamentário. Agora, as transferências, subsídios e pagamentos de projetos para Grozny estão diminuindo. Mesmo em 2023 e 2024, Kadyrov teve desentendimentos com o Kremlin, generais russos e até com o FSB. Adicione a isso a recessão econômica. Agora, a lealdade de Kadyrov ao Kremlin está se dirigindo para uma curva perigosa. Esta é uma aposta arriscada para Putin. Em 2025, os gastos militares da Rússia alcançarão níveis recordes. Aproximadamente 7% do PIB é destinado à defesa e segurança. Este fardo está pressionando o Tesouro Central. Ao mesmo tempo, sanções, seguros de frete e prêmios de financiamento estão interrompendo os fluxos de caixa de energia. Como resultado, o centro está inclinado a distribuir o rublo de maneira mais condicional e direcionada.
Nesta situação, regiões que são excepcionalmente dependentes de transferências federais são as primeiras a sentir os tremores. A Chechênia está no meio de um desses tremores. Então, o que acontece se o financiamento de Grozny for cortado? Há 3 respostas para esta pergunta. Contração parcial e deslocamento. O centro mantém a transferência total nominalmente, mas muda sua composição. Itens flexíveis, projetos de vitrine, investimentos simbólicos são reduzidos, salários e pagamentos sociais têm prioridade. O impacto político é limitado, mas a vitrine desacelera, a visibilidade diminui. Esta é uma pressão sentida nos bastidores, não no palco. Financiamento condicional e supervisão. As transferências estão vinculadas a condições mais rigorosas de relatório e gastos. O teste de lealdade está embutido na técnica financeira. Cada projeto requer justificativa. A competição entre as elites regionais sobre qual projeto recebe financiamento se intensifica. Isso aumenta o atrito interno sem amplificar a pressão externa. Cortes líquidos atrasam. A pressão sobre o centro se intensifica, e se o fluxo de caixa parar, começam os atrasos nos pagamentos de salários e contratos. Esta é a opção com o impacto político mais óbvio, pois o poder de compra e o ritmo de pagamento do salário de lealdade são diretamente afetados. Se esse limite for alcançado, o tom de mostrar lealdade aumenta, a moral cai, a confiança é prejudicada. O ponto comum dessas 3 respostas é a lealdade. Lealdade é mais um fluxo do que um sentimento. Quando o fluxo se estreipa, o sentimento se torna mais visível no palco. Mas a voz no palco sozinha não traz dinheiro. A lógica da rede de clientelismo funciona com a suposição de fatias suficientes. Quando as fatias se estreitam, 2 coisas acontecem. A linguagem de solidariedade aumenta e a competição se intensifica. O estreitamento do calendário de licitações aumenta a tensão de quem é o homem? De qual empresa? Se as parcelas de pagamento antecipado forem reduzidas, o fluxo de caixa dos pequenos empreiteiros é interrompido. À medida que o período de extensão aumenta, a motivação das equipes no campo diminui. Todos esses parecem ser incidentes individuais, mas coletivamente são registrados pelas autoridades. É necessário abrir um parêntese aqui. Resta competição quando o fluxo de caixa é interrompido. As primeiras economias são feitas silenciosamente aqui. Os exercícios tornam-se menos frequentes, os planos de manutenção são estendidos, e disse, vamos esperar até o final do ano para novas compras. Pode não ser visível a curto prazo. A médio prazo, o moral e a prontidão diminuem. Além disso, se houver críticas à demonstração de lealdade na percepção pública, a moral é mais frágil. Portanto, atrasos salariais não são apenas uma questão de bolso, eles são uma questão de autoridade. O resultado é inevitável e implacável. Quando a fumaça se dissipa em Grozny, o que resta não é apenas um prédio queimado, mas uma reputação arruinada. O sonho de Vladimir Putin de tornar a Rússia grande novamente desapareceu na sombra daqueles drones pairando indefesos sobre a Chechênia, que ninguém pode parar. A Rússia se apresentou como uma fortaleza inexpugnável. Eles trancaram os portões da fortaleza, mas esqueceram de fechar as janelas dos fundos. Hoje, são os quartéis de Kadyrov, amanhã um petroleiro no Mar Cáspio, depois de amanhã, talvez uma fábrica militar nos Montes Urais. A guerra não está mais nas estepes ucranianas, mas bem no coração do sistema nervoso da Rússia. Os impérios são destruídos não por exércitos de fora, mas pela decadência interna, a cegueira causada pela arrogância e o caos que não conseguem controlar. O que vimos em Grozny são precisamente as chamas desse colapso. Então, quais são os seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para ficar atualizado sobre novos vídeos, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher.